pés? Pois bem, tem até sapato baixinho, sapatilha para noiva. Vocês acreditam nisso? Olha que maravilha! Nada de ficar com o pé machucado no dia do casamento, hein? Todo mundo quer que você se divirta bastante, mas com classe, com finesse, gente. Vocês precisam ver cada sapato. Um mais lindo que o outro. Eu já aproveitei, ó, já peguei. Daqui a pouco eu vou mostrar o meu aqui para vocês, mas vocês vão conferir um belíssimo desfile que eu aproveitei também e disse que eu já ia colocar os sapatos, porque é tão difícil encontrar sapato número 33 e ela trouxe um monte de modelo 33 para vocês verem aqui nos meus pés. Também tem um bate-papo com a Cláudia Assis, que é Master Coach. Nós vamos falar sobre administração do seu tempo. Como você administra o seu tempo? Você é daquelas pessoas que vive sem tempo? Ou quando alguém te liga, você diz assim, ai, adoraria fazer isso, mas eu não encontro tempo na minha agenda para poder estar em tal lugar, ou para viajar com a minha família, ou para realizar um curso que eu desejo. Enfim, nós vamos falar sobre administração do seu tempo aqui em nosso Revista Mais já já. Também tem um bate-papo com ele que entende tudo de decoração em termos de quadros. Ele é artista plástico e é coordenador do Departamento de Artes da Arte Própria. É o Renato Jardim que vai falar sobre decoração para sua casa, para o seu escritório, para algum ambiente que você deseja, em nosso quadro Casa e Família. Comentei com vocês sobre o desfile, quem vem falar sobre moda para os seus pés, com os calçados, é a Joana Guidorize, que é proprietária de uma loja belíssima em São Bernardo, e já já você vai conferir o desfile lindo, lindo, lindo que ela trouxe. E também ela está gravidíssima, tá linda, já está na sua segunda gestação, tá mais bonita ainda, eu disse para ela. A Ana Flávia Afonso, que é professora de Pilates, vai ensinar você grávida a fazer esse exercício que faz tão bem para a mulher durante a gestação. Pilates para gestantes. Você vai conferir aqui em nosso quadro Conversa de Mãe, nosso Vida Saudável, para que você tenha uma gestação mais tranquila, para que você aprenda a respirar de forma correta. Muitas vezes o Pilates serve para você ficar menos ansiosa, dependendo do trimestre em que você se encontra na gestação. É muito bacana essa atividade durante a gestação e também fora dela. Eu acho que Pilates é um exercício que você pode fazer em qualquer idade e em qualquer época da vida. Muito legal. Se você quiser participar do nosso programa, fique à vontade. O nosso site é o tvmaisabc.com.br. Envie sua sugestão, participe conosco através do nosso site. E se quiser rever alguma pauta do dia, é só acessar também o nosso programa, que fica disponível dentro do nosso canal do YouTube, através do canal TV Mais Programas, ou dentro do site também, tvmaisabc.com.br. Deixa eu agradecer o figurino de hoje, que eu estou vestida de Armazém. Um beijo para a Bruna Matarazzo, lá de São Paulo. Obrigada pelos looks lindos que você me enviou essa semana. É um vestido que eu adoro essa renda, gente. Ia falar de casamento, eu aproveitei e coloquei esse vestido, porque se eu me casasse hoje, eu acho que eu ia querer essa renda, que é a famosa renda guipir, no meu vestido de casamento. Um vestido que parece branco, né? Talvez você que esteja me assistindo ache que o vestido é branco, mas ele não é. Ele é pérola acetinado, ele é um pouco mais pro begezinho, assim, bem pérola. E nos meus pés estão eles, os calçados, que eu aproveitei e já coloquei, tamanho 33. Olha que achado, gente. Vamos mostrar, olha, para combinar com o meu brinco da Alessandra Diana. Olha que lindo esse sapato. Olha o detalhe atrás do strass. Olha isso, gente. E o que é confortável? O salto é alto, mas é muito confortável para combinar com o acessório da Alessandra Diana Acessórios. Um beijo, Ale, obrigada, viu? Vamos começar falando de tempo? Vamos? Como você administra seu tempo? É isso que nós vamos falar a partir de agora. Parou para pensar ou está sem tempo de responder? Não é, Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Eu que agradeço pela participação e eu queria que você nos contasse um pouco do que você encontra com seus clientes em relação a isso, em relação à falta de tempo nos dias de hoje. Parece que todo mundo gostaria que o dia tivesse no mínimo 30 horas, não é? Exatamente. Mas 24 horas são suficientes para você realizar suas atividades. O que me chamou a atenção é que eu fui fazer uma pesquisa para dentro assim do meu nicho de mercado, né, que eu tenho um produto para as mulheres. E elas estavam respondendo o que elas queriam mudar na vida delas, mas a maioria respondeu assim: eu queria mudar alguma coisa na minha carreira, mas eu não tenho tempo. Ou então, eu queria trabalhar mais a minha autoestima.
Mas eu não tenho Mas tempo. eu não tenho tempo. Daí eu falei assim, poxa, então eu vou fazer um produto para sanar essa necessidade, né, das mulheres, e também não são só das mulheres, mas tem muitos homens, né, um pouco com a agenda perdida. Então, eu estipulei, assim, dentro dos meus estudos, 5 passos que ajudam no dia a dia. Quais são? Bom, o primeiro é priorizar. Então, dentro das suas atividades, você tem que priorizar as atividades que são mais importantes, levando em conta que a minha rotina é diferente da de vocês, da sua. Então, cada um tem uma rotina diferenciada, mas nada nos impede de priorizar, né? Então, para você economizar tempo e sobrar, assim, tempo para aquilo que é mais importante, vale a pena você priorizar dentro da tua rotina. Entendi. Você falou uma verdade, porque muitas vezes o que é importante para mim, a minha prioridade não necessariamente é a sua prioridade naquele momento da sua vida, né? Eu acho que é isso. Mas você acha que muitas vezes as pessoas têm dificuldades de determinar, de estipular o que de fato é prioridade para a vida delas? Sim. Então, para isso, você tem que identificar o que é importante para você. Tem um livro do Christian Barbosa que chama Tríade do Tempo. E ele fala exatamente disso, de identificar. Então, na sua rotina, você tem que identificar aquilo que é importante para você. Nós temos atividades que são urgentes, nós temos atividades que são importantes e tem as corriqueiras. O que não tem cabimento é você dar importância para aquilo que é corriqueiro. Como, por exemplo? Por exemplo, você tem que pagar contas no banco, mas você tem uma reunião importante com o seu chefe. Você tem que analisar direitinho quanto tempo que você vai gastar para ir ao banco ou mesmo pagando uma conta na internet para você não atrasar um compromisso. Entendi. Então, se você gasta muito tempo pagando uma conta no banco, né, você poderia economizar esse tempo. Exatamente, é um exemplo. Você tem que identificar dentro da tua rotina para você não gerar estresse. E aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham bem longe das suas residências e por dia gasta no mínimo 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar? Eu aconselho, por exemplo, aproveitar o tempo que está dentro do carro para fazer alguma coisa útil. Eu geralmente coloco os meus livros no áudio. Então, audiobook. No audiobook. Então, é um exemplo para você aproveitar dentro do carro um tempo que você pode considerar perdido. Não é um tempo perdido, é um tempo ganho. As mulheres podem fazer penteado, se maquiar dentro do carro. Cuidado com os guardas. Para não bater o carro também, né? Porque aí a mulher empolga, né? Mas dependendo, assim, tem trechos em São Paulo que você fica muitos minutos parado. Hoje mesmo, eu demorei 1 hora, fiquei parada dentro do carro, 1 hora só na Avenida dos Bandeirantes. 1 hora eu fiquei parada. Quer dizer, eu poderia ter lido um livro, ter feito uma maquiagem, enfim, demorei bastante. Então, além de priorizar e além de você identificar o que é importante, você pode se organizar. Para você organizar, você escolhe a metodologia que você acha melhor. Algumas pessoas preferem usar a agenda do smartphone. Outros no próprio computador, ou então agenda escrita, ou um caderno. Eu sou da agenda escrita. Eu sou das antigas ainda. Até o aniversário das pessoas mais próximas a mim, eu tenho escrito na minha agenda física, papel, e eu ainda faço uma coisa, eu ainda grifo o que é importante e o que eu preciso fazer. Tipo, sabe? Que nem todos os dias da minha agenda tá bloqueado o horário que eu tô aqui na TV+. Então, todo dia eu sei que aquele tempo eu estou aqui e eu não vou poder fazer mais nada além disso. Então, eu faço um tracinho assim e passo um marca-texto. Eu uso muito a agenda escrita, mas eu migrei da agenda escrita para o Kanban. O Kanban é uma ferramenta japonesa para logística dentro de fábrica, mas tem uma adaptação. Eu adaptei o Kanban para fazer as minhas atividades num painel. Kanban chama? O que é? Um aplicativo? Na verdade, eu monto. O Kanban também tem uns aplicativos para isso, mas eu monto na minha parede mesmo. Eu faço um papel colorido e vou colocando, sabe, post-its, aqueles papeizinhos de recado. Eu uso para identificar as minhas atividades. Por exemplo, gravar vídeo, atender cliente, editar vídeo, mercado. Eu vou colocando em colunas. Mas essas colunas também têm horários nelas? Não, eu coloco assim, uma coluna, o que eu vou fazer hoje. Na segunda coluna, o que eu vou fazer amanhã. E depois eu estipulo 3 colunas para atividades que já foram realizadas, eu coloco feito. Ou então aquelas que estão a fazer. Então, eu consigo administrar, por exemplo, se deu tempo para eu fazer tudo,
ou se eu me distrair com alguma coisa, eu já vejo lá que o que eu fiz que eu não fiz ontem, não deu tempo, eu vou fazer amanhã, eu estipulo uma organização. Aliás, por falar em distração, as redes sociais vieram um dos motivos é esse, né, de distrair a gente. Às vezes eu paro para ver e falo, gente, já passei mais de 15, 20, 30 minutos parada só vendo rede social. Então é o que a gente tem que se policiar realmente, você não acha? Exatamente. Então, olha, priorizar, identificar, organizar, e o quarto passo é você criar novos hábitos. Criar novos hábitos. Isso. Então, dentro de um hábito novo, você pode se organizar. Se você é um tipo de pessoa que é totalmente desorganizada, crie o hábito para você começar a anotar os compromissos mais importantes. Daí você já elimina esse negócio de distração. E mesmo porque quando você coloca para o papel, ou para o tablet, ou para o celular, parece que você tira aquele peso das suas costas. Eu tenho essa sensação. O que você acha disso, Cláudia? Você tem que se policiar totalmente. Você tem que se A policiar. gente tira aquele peso, né? No momento que eu passo para o papel, eu falo, bom, já passei, agora eu só preciso resolver. As distrações, elas impedem a gente de ter sucesso, né, no dia. Então, se você quer ter um dia produtivo, né, você tem que eliminar e celebrar também, né? Quando você consegue realizar uma atividade a tempo, celebre com você mesmo. Com certeza. Mesmo porque hoje em dia a mulher, ela ocupa um lugar na sociedade. Antigamente, a mulher, ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa e fazer a comida, né? Ser do lar, como a gente chamava. Hoje em dia, a mulher tem que se virar nos 30, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aí chega no final do dia e ainda tem que ser esposa para o marido. Né, que o marido trabalhou o dia inteiro, então ela tem que estar à disposição do marido para conversar, para saber como foi o dia, enfim. Então, a agenda aumentou um pouco. Exatamente. E quando eu administro o meu tempo, eu penso muito no quinto passo. Qual é? Que é você solucionar. Se você é uma mulher organizada e você, além das suas tarefas habituais dentro de casa, ainda trabalha fora, se você é organizado, isso não interfere muito. Mas pensa numa pessoa desorganizada. Daí, para você solucionar problemas, é aquele momento assim que acontece um imprevisto, sabe? Se acontece um imprevisto com uma mulher, por exemplo, que tem a agenda totalmente ocupada, ela se estressa. Desmorona, né? Desmorona. Então, não, você tem que aprender a ter um bom hábito e solucionar os imprevistos da melhor maneira possível. Se você mantém a agenda organizada e você cria isso um hábito, é mais fácil de solucionar. Não, e a gente vive numa cidade, a grande São Paulo, tudo pode acontecer, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que mora no interior, numa cidade pacata, que ela sabe que não vai ter trânsito, que ela vai chegar e vai estar aberto. Aqui não, aqui de uma hora para outra, que você imaginava que você gastaria 1 hora para chegar em algum lugar, de um momento para o outro, por causa de uma chuva, por causa de um acidente numa marginal, você demora 2 horas. Aí começa a encavalar um compromisso no outro. E daí... Depende muito, né? Você dentro da sua rotina, você tem que obedecer o que está estipulado do seu... Né? Depende muito do número de atividades que você tem. Agora, tem uma coisa também importante da gente falar, é que hoje em dia também cresce o número de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que trabalham dentro de suas próprias casas, ou seja, criam home office, né? Cada um tem o seu home office. Você acha mais difícil administrar o tempo dentro da sua própria casa? Totalmente, é o meu caso, né? Eu tenho home office dentro da minha casa, então é bem difícil, você tem que ter muita disciplina. É verdade. Porque a televisão tá ligada, o celular toca. É verdade. Então você mesmo, Você se distrai mais facilmente, Exatamente. Né? Quando eu aplico o processo de coaching, né, nas minhas clientes, eu verifico como é que é a rotina, porque quem trabalha dentro de casa tem que ter muita disciplina. É a mesma coisa que estudo à distância, né? Uma faculdade à distância exige muito mais do que a presencial. É verdade. E também para quem tem filho em casa, por exemplo, imagine a pessoa ter que acordar, ter que cuidar do filho, ter que trabalhar em casa, e aí às vezes a pessoa não consegue nem trocar de roupa ainda, e aí tem que responder o e-mail, e tem que responder a ligação, ou o telefone que está tocando, tem que resolver aquele problema, e aí o filho está do lado, e aí tem que fazer o almoço. Tem que saber administrar direito. Exatamente. E no campo, assim, na vida das pessoas, tem 4 campos que, se você conseguir equilibrar, você consegue maior produtividade. Quais são? É o emocional, o físico, o mental e o espiritual. Então, algumas pessoas têm dificuldades de organizar o tempo porque ela se dedica muito ao físico.
Por exemplo, o campo físico diz da atividade física, da alimentação. Sim. O campo mental, por exemplo, significa o lado de você estudar, o lado intelectual. Eu, por exemplo, adoro estudar. Então, minha atividade principal é leitura, é fazer imersão. Se eu me dedico 80% no mental, eu esqueço do físico. Daí, onde que eu vou arranjar tempo para fazer atividade física? Entendi. Então, o segredo é você equilibrar esses 4 campos e a sua agenda encaixar. Daí você tem uma distribuição melhor. É tipo aqueles malabaristas que ficam segurando os pratos, sabe? Aquele negócio que fica assim, vem pra lá, vem pra cá, e o prato tá caindo. Não, deixa eu ir pra lá, deixa eu segurar. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Cláudia? Exatamente, mas você tem 2 opções, né? Ou você se estressa ou você se organiza. Eu estava vendo uma matéria que dizia o seguinte, as mulheres de hoje em dia, o que elas mais reclamam, as mães, né, que têm filhos pequenos, o que elas mais reclamam é de falta de tempo com os seus filhos. Qual dica você dá para essas mães que passam por isso ou que sentem essa necessidade de ficar mais tempo com os seus filhos e não conseguem? Bom, a minha formação é o coaching integral sistêmico. Então, dentro do coaching, nós temos 12 áreas da vida. E a área filhos é uma das... Todas são importantes, mas a área filhos é uma das que mais precisa dar atenção. Eu acho assim que o pai e a mãe, eles podem fazer surpresas de amor para esses filhos, sabe? Voltar àquela rotina de ler uma historinha. Mas às vezes a gente só lê história à noite. Mas por que não pode ler história no meio do dia? Ou então de manhãzinha, na hora de ir para a escola, sabe? Aproveitar ao máximo o momento com teu filho. E uma coisa assim que se perdeu... com o passar do tempo, foi esse momento de jantar em família, de almoçar em família. Então, eu aconselho... Tão importante, né? Resgatar isso, resgatar um pouquinho dentro de casa, vale a pena. Com certeza. Nossa, é uma verdade. E assim, eu me lembro na minha casa, quando eu morava com os meus pais, só levantava da mesa depois que o último terminasse de comer. Hoje em dia, um come, levanta, sai, aí fica um sozinho comendo na mesa, ou um quer comer assistindo televisão, o outro... Eu acho super válido isso que você acabou de dizer. Além de integrar a família, é um momento em que muitas vezes... A minha mãe dizia assim, quando a gente almoçava ou jantava, hora de comer é hora de ficar em silêncio, na mesa não se fala. Mas... é impossível praticamente você comer em silêncio, né? Geralmente é na mesa em que você fala o que tem que falar, ou as experiências que você teve durante o dia, principalmente à noite, quando a família se reúne. Hoje em dia, essas famílias que trabalham, mãe e pai, trabalham fora o dia inteiro e só à noite, às vezes, reencontram os filhos. Então, eu acho que é uma dica super valiosa em diversos sentidos, não somente o de otimizar o tempo em família, mas de aprendizado também, né? O vínculo afetivo, eu acho que se forma também nesse momento. Exatamente. Vale muito a pena investir na família, porque você realmente acaba não tendo tempo, né? Porque você se dedica muito ao trabalho. A gente fica muitas horas no trabalho. Então, dentro de casa, você tem que aproveitar ao máximo, o quanto você puder. Com certeza. Organizar a casa, já que a gente está falando de família, organizar a casa em família, ou seja, dar algumas regras ou algumas funções para cada integrante dessa família. Você acha que também é uma forma de otimizar o tempo? Totalmente. E também é uma maneira de você desenvolver as habilidades, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Uma delas é mais organizada. Quantos anos elas têm? Uma tem 17. Nossa! E a caçula tem 13. Tá brincando? Nossa! Então, como elas chamam? A Aimee é a mais velha. Lindo e Gabriela nome. É a caçula. Aimee e Gabriela. A Aimee é um pouquinho desorganizada. Mas ela é muito talentosa. Puxou o pai ou a mãe? Ela puxou. Acho que o pai. Puxa, não sei, viu? Não sabe? Os dois são organizados? Puxou a avó, então, vai. Você sabe que a Gabi, ela já é mais organizada. Então, o que eu faço? Quando eu quero estipular algumas tarefas para elas, eu procuro, né, ter as tarefas, colocar para a Gabriela as tarefas que tem mais, assim, mais paciência para organizar. E para a Aimee, não, já separo outras tarefas. Mas você estipula as tarefas e espera que elas cumpram, né? Sim, geralmente adolescente não cumpre muita coisa, não. É difícil. Mas tem que ter paciência e também tem o exemplo, né? Então, assim, eu tenho as minhas tarefas, elas têm as delas, e vale a pena você também educar, né, desde pequeno, para que eles possam também contribuir com a organização da casa. E eles também, né, as duas têm que ter tempo para estudar, elas querem ter tempo para sair com as amigas ou com os amigos, né? Então, cada um vai se organizando na medida. Vale a pena também. Depende do número de pessoas que tem na família,
depende também da rotina da família, mas é uma ideia legal. Aproveitando a deixa do tempo, eu não sei se é um mal que atingiu a todos nós, né? Mas às vezes você nem tem necessidade de fazer tanta coisa assim em um único dia, mas parece que as pessoas precisam estar o tempo todo fazendo alguma coisa, em busca de alguma coisa, quer dizer, não pode parar. Teve uma época, um ano atrás mais ou menos, uma amiga minha me ligou e eu estava num dia tranquilo, e aí ela me ligou, e aí, como é que você está na correria? Eu disse, não, estou super tranquila. Ela ficou muda no telefone, ela falou, hã? Eu falei, eu estou super tranquila. Aí ela falou, você está falando sério? Eu falei, estou falando sério, estou super tranquila. Quer dizer, as pessoas perderam esse hábito de repente, tirar um momento para elas, para que elas possam, de repente, não fazer nada. Que também é fazer alguma coisa, né? Exatamente. Eu sou santo-andreense e eu passei um ano em Fortaleza. Eu fiz a minha formação em coaching lá. Ah, é uma delícia lá, Eu quero né? deixar até um beijo aqui para os meus amigos de Fortaleza, porque assim, o meu temperamento é calmo, né? Eu nasci aqui a cidade é grande, é movimentada. E quando eu fui para lá, o ritmo é outro. Eu me encontrei, né? Porque o pessoal falava assim, Cláudia, você não vai se acostumar. Mas o meu temperamento é igual deles, né? Porque você tem esses momentos também de você tirar... Eles são calmos. Eles são mais calmos. Eu acredito que sim. Mas, por exemplo, o que você falou, puxa, qual o momento do dia que eu vou tirar para mim para eu relaxar, né? Eu consigo fazer isso. Que bom, né? Sorte a sua, né? Sorte a sua. Né? Eu consigo fazer isso e eu tenho ensinado isso para as pessoas. Que ótimo, que bom. Uma coisa que, aliás, aconteceu agora há pouco, eu falando disso, eu fui fazer a unha, deu um tempinho rapidinho, olha lá, tá vendo? Deu um tempinho rapidinho entre um compromisso que eu tive de manhã e entrar para a TV, para a TV+. Aí eu falei, vou fazer minha unha. E aí era um momento que eu poderia relaxar, que eu poderia parar, respirar, tomar um café, ficar tranquila, mas não. Aí a gente fica no celular, aí a gente fica respondendo e-mail. Enquanto ela está fazendo essa unha, a gente está aqui com essa mão. Quer dizer, também é um momento que você pode se dedicar a não fazer nada, a simplesmente só fazer a unha, né? Mas é difícil. É difícil, é um hábito, né? É um hábito. Você pode colocar isso como um hábito também. Né? Estipular um dia da semana para você ficar à toa. Olha que gostoso. Não fazer nada. Eu quero ficar observando o céu. Eu faço muita caminhada. Legal. Eu tenho uma amiga que fala assim, mas onde você... Quando, né? Quando você arranja tempo para fazer caminhada? É prioridade. Mas é a prioridade. Então, assim, é o meu campo físico que está falando. Exatamente. Eu preciso separar. E às vezes a gente acaba tendo gripe, resfriado, dor de garganta, enfim, qualquer outro problema que faz com que você pare. Parece que você precisa ter alguma coisa para parar. Aí quando você tem, aí você para. Você fala, nossa, meu corpo pediu que eu parasse realmente, né? Mas não precisa chegar nesse ponto para você parar. Exatamente. Não é? Muito bem, obrigada, Cláudia Assis, Master Coach, conversou com a gente hoje sobre como administrar o seu tempo. Vamos deixar seus contatos para quem quiser? Tá. Vocês podem seguir, né, a minha fanpage, é Cláudia Assis Master Coach, e o meu site é www.claudiaassis.com.br. O nome do meu projeto é Autoestima em Alta Frequência. Muito legal. É um site? É um site e eu tenho um projeto lá. Vocês podem também me seguir no YouTube. Autoestima em alta frequência. Autoestima em alta frequência. Gostei disso, hein? Eu tenho uma série de vídeos lá. Dá até vontade de levantar mais ainda o astral, né? Exatamente. Obrigada, Cláudia. Sucesso. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais ao vivo. Indica o nosso programa para quem quiser, de qualquer lugar do mundo. Lá o pessoal de Fortaleza pode assistir tvmaisabc.com.br. Você assiste a programação inteira da TV Mais em real time, em tempo real. Já estou de volta.